Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu gostaria de falar sobre o primeiro método da TRG, que é o método cronológico. O que significa cronológico? É aquilo que obedece uma cronologia. Cronologia significa a ciência que segue uma sequência daquilo que aconteceu no natural. Isso significa que, de tempo em tempos, incluindo anos, meses, horas, segundos e minutos, aquilo que aconteceu com uma criança na infância, passando para a adolescência até a fase adulta, é o resultado que ela vive hoje. Por quê? Porque toda emoção ela tem lógica e a gente entende isso daí. Eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, curtir e enviasse esse vídeo para mais pessoas, para que assim possamos alcançar mais pessoas ao conhecimento pleno, não só da terapia, mas em si da TRG. Hoje eu quero falar com você sobre como analisarmos o estado completo de uma pessoa em um tratamento, desde a infância até a idade atual. Por exemplo, quando nasce um gato, ele fica com a mãe por um período curto, de 40 a 60 dias. Depois precisa aprender a viver sozinho, porque a mãe o abandona. Isso é diferente de nós, seres humanos. Nós temos um vínculo emocional, afetivo, materno e paterno. E a criança depende desse vínculo, até mais ou menos 18 anos, que é a fase adulta. Agora imagine uma criança de 3 anos que foi abandonada pelo pai e pela mãe. Essa criança sofre um impacto emocional tão grande que pode comprometer todo o seu futuro, porque ela sente desamparo, ela sente insegurança. Precisamos entender, quando uma criança sofre com abandono na infância, ela passa a ter alterações no humor, menos disposição para fazer tarefas simples do dia a dia. É como uma criança aprende por interpretação, generalização, o cérebro que não sabe o que é certo ou errado, envia a ela uma mensagem que ela está sozinha e abandonada. Isso não ajuda. Por quê? Porque ela é muito pequena, tem pouca capacidade de raciocínio e o cérebro tenta proteger da dor. Só que ao longo da vida, esse abandono vai se repetindo e ela vai acumulando traumas e problemas no seu inconsciente. Isso vira uma carga emocional tão grande. Eu chamo isso de força da sustentação negativa. O abandono cria mecanismo de forças para proteger a criança, para não permitir que você possa viver isso de novo. Sigmund Freud diz que a angústia é um estado afetivo natural do ser humano. Ele dizia que a angústia nasce da consciência do abandono e desamparo, que provoca tensões dolorosas muito fortes. Para Freud, a angústia do nascimento é causada pela separação do bebê no corpo da mãe. Essa é a dor primária, depois de conectar as outras dores, o abandono e etc. ao longo da vida. No método cronológico, tem como objetivo voltar até o início da dor, lá nos primeiros anos de vida, para entender tudo que está por trás do sofrimento atual. Esse método tem 3 fases. A primeira fase é a pessoa se ver como vítima. A segunda fase, ela começa a perceber que ela é responsável por si mesma e não aceita mais que os outros façam isso com ela. Terceira fase, ela chega à compreensão e entendimento do perdão de tudo que passou. Nesse processo, a pessoa sai do papel de vítima, que machuca pelo que os outros faziam, e passa pela raiva, porquanto se indigna com a falta de amor próprio, e depois se torna responsável pela própria vida. Só então consegue perdoar e seguir em frente para seu futuro. Quando a criança passa por choques emocionais, traumas, ela não consegue superar de uma fase para outra, porque ela ainda não tem entendimento e compreensão. Ela não sabe como zerar essa dor, por isso precisa de alguém para ajudar nesse caminho. Cronológico é o início primal da dor. Aquilo que obedece uma cronologia, que segue uma sequência do que aconteceu natural, de tempos em tempos. Essa é a jornada da vida da criança. A criança não sabe quem ela não sabe o que está acontecendo com ela não sabe o que vai acontecer com ela, e ela não sabe quem explica tudo isso para ela. Haja vista que quem tem essa obrigação de explicar são os pais. Então ela precisa entender o que está acontecendo com ela, quem ela vai ser,
Por que que ela está sofrendo? Quando isso é negligenciado no lar, aí ela sofre. E essa jornada, ela é repetida ao longo da vida, incluindo anos, meses, horas, dias e minutos e segundos. Existe uma diferença, gato versus ser humano, a essência da dependência humana. Quando a gente começa a observar por esse ponto, a gente vai entender a diferença do gato do ser humano. A partir de que ponto? O gato, de 40 a 60 dias, ele tem a sua mãe abandona o seu filhote. Ele tem que viver sozinho para sobreviver. Essa é a lei deles. Então, no ser humano não. No ser humano é diferente. O filho, ele é dependente do pai e da mãe afetivamente, emocionalmente, aos seus cuidados, até os 18 anos. Então ele tem como se fosse um chip dual. Imagine que você tem no seu WhatsApp o business e o pessoal. É como se fosse um chip dual. Ali ele vai receber mensagens, tanto do pai e tanto da mãe, a transferência emocionalmente. Essa dependência, ela está até os 18 anos. E inclusive tem gente que é dependente de pai e mãe até os dias de hoje. Isso não é bom, isso não é legal. Precisamos entender essas fases. E isso nós tratamos na TRG. Isso soa como um eco profundo do abandono infantil. Precisamos entender que o que é eco? Eco é a repetição de um som produzido. A criança que sofreu agressão, palavras duras, gritos na infância, o corpo absorve com uma memória sensorial, ela passa a viver a repetição, ciclos de vida no cronológico a partir desse abandono. Esse eco aprofunda nas suas memórias. E isso, na sua infantilidade, ela não sabe sair daquele estado. Precisamos entender a arquitetura do cérebro infantil. Gostaria de pedir você que se inscreva no nosso canal, dá um joinha, compartilhe esse conteúdo com alguém. É importante para que esse conhecimento possa ser esparramado aí por toda a terra. Essa é a minha missão. Mas voltando aqui ao assunto, a arquitetura do cérebro infantil. Precisamos entender que esse cérebro ele passa por 3 fases: a neuroplasticidade, a formação dos circuitos dos neurônios e as janelas da oportunidade. O que é neuroplasticidade neural? Vamos dizer, o que é neuroplasticidade? É a capacidade de novos caminhos neuronais que o cérebro faz por meio da formação de circuitos de neurônios, chamamos de sinapses. Isso acontece no cérebro. A criança ela está aprendendo o tempo inteiro, tudo está envolto dela. Tudo ela acha que é com ela. Se é algo bom, é motivo dela, que ela causou aquele algo bom. Se é algo ruim, foi ela que causou aquilo que é ruim. Porque o cérebro está fazendo uma neuroplasticidade. Ele está fazendo novas conexões com os neurônios, trazendo o que? Experiências e repetições de emoções. A formação desses neurônios, essa neuroplasticidade, abre-se janelas de oportunidades. Se ela vive na dor da infância, potencializa essa dor por meio da neuroplasticidade e ela passa a repetir essa dor. Na verdade, está tentando sobreviver, a se adaptar, se a modelar a capacidade dos neurônios de fazer novas conexões para se proteger dessa dor. Ela não sabe como sair e às vezes tenta fazer o que é certo, mas acaba errando cada vez mais e mais e ela não consegue sair desse estado. Peso invisível dos traumas acumulados desde a infância. É como se você carregasse 10 sacos de cimento nas costas. Está pesado, o corpo sofre, o corpo grita. Então tem um conjunto de peso, de abandono, de injustiça, de agressão, de rejeição. O cronológico traz toda essa carga, todo esse peso até a idade atual. Ela não sabe como se livrar dessas dores, porque esses traumas acumulados, essas dores acumuladas, traz sofrimento. Quem está com sofrimento tem pressa, quem está com sofrimento tem que largar esse fardo, tem que receber ajuda. Freud, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele disse que a angústia é a separação, ela vem da separação do bebê do útero da mãe. Ela já começa ali. Para Freud, ali já é um princípio
da angústia. O método cronológico, essas fases de tratar a infância, tratar a adolescência e tratar a vida adulta até a fase atual, é assim que nós analisamos e tratamos na terapia TRG. O primeiro método é um método cronológico. Nosso objetivo é fazer com que, numa linha de tempo que obedece àquilo que aconteceu naturalmente, de tempos em tempos, sofrimentos de dores, nós precisamos tratar a infância, a adolescência e a vida adulta. Entendendo que o que ela passou na infância, o cérebro registrou e é um somatório que ela vai viver na adolescência. Juntando a infância com a adolescência, acumula-se para a fase adulta. Então nós precisamos resolver tudo isso de uma forma prática, com amor, com carinho. Então acontece a libertação e a esperança. Esse primeiro passo do cronológico, já temos 70%, 80% dos problemas já resolvidos. Eu gostaria de pedir que você se inscrevesse mais uma vez no nosso canal, nos ajudasse a compartilhar, curtisse, para que mais notificações, mais os vídeos cheguem até você. Obrigado, Deus abençoe a todos vocês e obrigado pela sua atenção. Tchau e até mais.